Boa noite, que é o João Caetano de Fortaleza. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. O Wilson tá entrando daqui a pouco. Entendi, então tá bom. Tem um tempinho ainda, vai começar ali um pouco, né? Esperar só. Cortou um pouco a que você falou. É porque eu estou transmitindo, deixa eu só fechar o microfone no YouTube aqui, que eu estou transmitindo pelo YouTube. Ah, tranquilo, desculpa. Me ouve bem agora, João? Tá perfeito. Top. Vou esperar o restante chegar. Admitir, admitir. Boa noite, seu Wilson. E aí, David, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo, Tranquilo. tranquilo. A Jennifer me avisou agora de tarde. Férias não pode trabalhar, mas não impede de assistir live, né, Wilson? Não, tá de boa. Pra assistir algumas coisas importantes é bom. É bom. Vamos esperar um pouco ainda para o pessoal começar a entrar.
Se quiser testar o áudio novamente pelo YouTube, por mim sem problema, viu, David? Não, não, é que eu só baixei ele para mim, tá? Mas o povo vai ouvir ele lá no, vai ouvir no YouTube. Ah, beleza, tranquilo. O pessoal lá tá ouvindo, é porque como eu baixei na verdade o alto-falante lá no YouTube para ele não dar eco, né? Ah, Mas, tá, entendi. entendeu? Mas lá Uhum, o pessoal que está assistindo pelo YouTube também vai conseguir ouvir o áudio tranquilamente. dá para acompanhar, né? Isso. Que a gente vai começando, tá, pessoal? Para não ocupar o tempo de todo mundo também, tá? Mas o treinamento, né? Esse webinar, ele vai ficar gravado, então está sendo transmitido tanto aqui pelo Zoom quanto pelo YouTube, e vai estar ali depois também disponível nas plataformas para poder rever, né? O intuito, então, é justamente para a gente falar um pouco sobre a API Recintos, né? Dentro ali da questão, para alguns clientes já tem o dashboard com a notificação também dos eventos, principalmente com falha, né? E aí também poder direcionar vocês para que vocês possam, dentro do dia a dia de vocês, interpretar, entender quais são os retornos que a Receita Federal está dando em relação aos erros, né? Então, ou seja, muitas vezes a gente sabe que não são erros, mas são avisos que a Receita está dando e acaba poluindo, então, a fila ali, né, da API Recintos dentro do painel. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a hora que eu estiver compartilhando, vocês me dizem que se está visualizando ou não. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Tá. Sim, já estamos. Então, então, ou seja, o que que acontece, né? A gente tem dentro da tela aqui da consultas e integrações do RFB, eu tenho o notificador aqui em cima que está me mostrando quantos eventos com erro eu tenho dentro, então, da minha fila. Isso quer dizer quantos eventos com erro é na sua totalidade, desde o início, quando subiu a API Recintos, tá? E é o que reflete também o dashboard aqui em cima. Tá? Aqui em cima ele vai mostrar os eventos enviados, tá? No total, ou seja, tem os com sucesso e tem os com falha. O evento com sucesso, então, é aqueles que foram transmitidos eventualmente corretamente. Os com falha, né, então, que porventura não ocorreram. E aí, um outro botão que a gente tem é o eventos para reenvio. O que é esse eventos para reenvio? Aqui embaixo tem o botão de reenviar com erros, tá? Então, ou seja, a partir do momento que eu clicar nesse botão reenviar com erros, ele vai me disparar a fila e vai transmitir, ou seja, ele vai colocar numa lista, tá? Numa lista de lotes, aonde que ele vai disparando aos poucos os eventos, tá? Só que o que vale lembrar, não adianta somente eu disparar esse evento com erro, caso eu tenha algum erro, algum evento que eu tenha que corrigir na sua origem, tá? Então, por exemplo, o que que vai acontecer? Vamos pegar um acesso de veículo. O acesso de veículo não gerou porque faltou o protocolo de georreferenciamento do gate, por exemplo. Tá? Se eu não for lá e arrumar o cadastro do gate e fazer o georreferenciamento, o reenvio com erros ele não vai funcionar. Ele vai processar aqui e ele vai trazer com falha normalmente, tá? Então, ou seja, o que que acontece?
a gente tem que ter, né, olhar internamente em cada evento o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o que que vai acontecer? Ele vai me mostrar as várias formas de erro, né? Então, por exemplo, o usuário não tem permissão de acesso ao recurso. Aqui é nítido que ele está falando neste retorno de mensagem, quando a gente está tratando de recepção NFE, que é lá no CCT, ele está dizendo que o usuário que está tentando fazer a recepção da nota fiscal, ele não tem permissão, tá? Então, ou seja, o que que vai acontecer? Lá dentro dos certificados, onde são vinculados o eCPF, aquele fulano que está fazendo a operação, provavelmente o usuário dele não está atrelado a um certificado, a um eCPF válido, tá? Por isso que ele traz essa mensagem de erro. Aqui a gente tem outra mensagem. É erro de validação na camada de negócio. Como é que eu vou interpretar isso aqui? Eu vou vir aqui em ações, visualizar. Aqui caiu só um pouquinho, deixa eu acessar de novo. Há muito tempo sem. Então, consultas aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou ter os meus erros, né? Aqui, então, eu já tenho mais erros aqui, ó, 553. Todos os que estão na faixa acima do 500 é erro com o servidor da Receita Federal. Tanto que a mensagem que vai ter aqui é uma mensagem básica. Aqui, nesse caso, ele deu 553 porque ele deu mensagem de certificado expirado. Quando ele dá essa mensagem de certificado expirado para eventos da API Recintos, é porque o eCNPJ está, o certificado digital do eCNPJ está vencido, tá? Mas pode ocorrer que também venham outros retornos, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer aqui, eu consigo filtrar, ele me traz aqui, por exemplo, né? Então tem falha na autenticação da empresa, isso aqui também tem a ver com RA, né? Então ele traz, ó, muitas vezes ele traz essa resposta inválida pela Receita. Quando ele traz essa resposta inválida, o que vai acontecer? Se eu clicar no reenviar com erros, esse tipo de erro ele vai reprocessar. Por quê? Porque foi uma falha lá com o servidor. Então, ou seja, ele manda o evento de novo e faz o processamento, tá? Então, por isso que eu digo, a gente tem N formas de verificar, tá? Então, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar para minha pesquisa normal e eu vou usar aqui, então, tem bastante 553 aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui numa página 24 mais para frente. Então, por exemplo, ó, aqui tem, ó, carregamento de lote, erro de validação na camada de negócio. Então, que nem eu falei, para visualizar qual é o erro, eu vou vir aqui em visualizar e ele vai me trazer os motivos. Então, por exemplo, aqui ele está trazendo o atributo área carga solta é obrigatório. O que quer dizer esse carga solta? Esse é justamente o protocolo do georreferenciamento da área onde aquela carga foi posicionada. Então, ou seja, né, muitas vezes, quando eu não tenho um cadastro completo dentro do sistema também, ele vai começar a referenciar estes erros. Então, ou seja, quando eu não tenho georreferenciamento, que deveria ser o primeiro passo para que eu possa transmitir a API recintos corretamente e ele ser feito dentro do sistema, ele vai trazer todas essas informações de forma coerente. Então, aqui, a mensagem de erro neste caso é justamente por isso, porque a área da carga solta aqui não está preenchido. Aí a gente tem avisos, né? Por exemplo, o que que acontece? Ele vai dar lá um evento assim, ó, este evento não pode ser mais
retificado, já foi enviado em tal evento. Por que que a Receita devolve isso? Porque o processo, o fluxo dentro da API Recintos na Receita, ele já está completo. Inclusive, quando a gente fala no paralelo com o CCT. Então, ou seja, se o fluxo inteiro está feito, ou seja, eu já tenho uma saída de carga e eu vou tentar fazer qualquer outro evento, aí o que que eu disse? Ele volta dizendo que eu não posso fazer mais nada naquele evento, que eu tenho um outro protocolo que eu preciso fazer. Quando são esse tipo de caso, esse tipo de erro, que não é erro, que é somente um aviso, eu posso vir aqui, ó, em ações e excluir ele, porque ele acaba sendo só sujeira na minha fila, né? Então, tem algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que a gente já tratou esse tipo de erro e a gente já viu que é só aviso. Então, esse tipo de aviso, ele não precisa mais ficar lá na fila. Por quê? Ele está poluindo somente os registros, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa analisar e precisa identificar. Por isso que o trabalho interno, né, com vocês clientes é tão importante de avaliar esses eventos. Porque eu avaliando esses eventos semanalmente, eu não vou ter lá uma listagem de erros. Por quê? Senão, a hora que eu abrir o dashboard ou que vocês abrirem esse dashboard aqui e vocês verem os eventos com falha, vocês vão ficar assustados. Porém, não são erros, são falhas, são só avisos que a Receita dá em torno de todos os eventos enviados, né? Então, ou seja, é necessário fazer essa validação. Da mesma forma, erro de validação na camada de negócio. Camada de negócio sempre vai ser alguma coisa atrelado a cadastro. Aqui é a mesma coisa. A área de armazenamento é obrigatório. Por quê? Porque ele não tem aqui, por exemplo, o protocolo de georreferenciamento daquela área em específica. Então, lá dentro de cadastro de áreas, lá tem adicionar georreferenciamento, lá eu vou fazer o georreferenciamento daquela área. E aquele protocolo que for retornado do evento de georreferenciamento é que vai ser preenchido aqui dentro desse espaço, tá? Então, ou seja, é isso que vai tratar. Geralmente né, por exemplo, é esse tipo de erro que volta, né, a validação da camada de negócio, ou temos também a requisição mal formatada. O que que é a requisição mal formatada? Faltou alguma informação de dado que não foi no JSON. Então, por isso que ele dá a requisição mal formatada. Então, por exemplo, também eu consigo visualizar aqui. Então, aqui ele também está me dizendo, ó, dentro da requisição mal formatada, ele vai trazer um código distinto, né? Ele vai trazer algo diferente aqui, mas aonde que eu vou identificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui ele está falando em descrição, né? Então, provavelmente, como aqui a gente está falando de nota fiscal e está falando de exportação, é a descrição do item que ele está, ou do volume que ele está reclamando. Então, é isso que aparece aqui, ó. Né? Então, regras de verificação, obrigatoriedade, né? Tamanho, formato. Então, por isso que ele dá a falha, então, aqui em relação à requisição mal formatada. Então, mal formatada é algum dado da estrutura do JSON que deveria ser mandado não está sendo mandado, né? E camada de negócio é dado errado, ou seja, ele está mandando alguma informação incorreta, tá? Então, por exemplo, aqui na pesagem a mesma coisa. Podemos visualizar o evento da pesagem que ele está falando, ó. Aqui ele está dizendo, atributo balança. Por quê? É georreferenciamento, tá? Alguém tem algum questionamento? David, eu tenho uns, mas como Pode, já pode, fizemos várias reuniões, sim. quase eu já tenho quase resposta, tá? Mas até
Tá o Caetano aí também, que eu coloquei na conversa, que ele tá me ajudando bastante agora, tô mostrando para ele ali os APIs. Tá É, bom? tem uma dúvida ali, tá? A gente já verifica diariamente ali avarias extravio lote. O fulano lá terminou a viagem, encerrou a OS. Sim, Eu já estou instruindo eles olharem no momento ali para fazer aquele reenvio de trigger. Em vez de fazer o reenvio, eu sim. posso fazer o reenvio com erros? Tu podes fazer, só que no teu caso, foi boa a tua pergunta, tá? No teu caso, esse gatilho ainda não está ativo. Por quê? No caso de vocês, eu dependo de Gmood, tá? Então, ou seja, tu vai ter que, por enquanto, tu vai ter que vir aqui no reenviar trigger, tá? Tá. Mas eu já Não. vou te dizer também por que que isso acontece na avaria, tá? Muitas vezes, porque a avaria, ela dispara, ela vincula na geração do lote. Então, ou Uhum. seja, a geração do lote ela é efetuada quando tu também faz a entrada física. Então ele gera. Muitas vezes a geração do lote não processou e aí ele dá esse delay do evento da avaria, né? E aí o que vai acontecer? Ele processou e aí tu tem que ir lá e reprocessar. Mas no momento que tu tiver o teu reenviar com erros aqui funcionando na tua solução, né, que a gente subir via Gmood, é só tu clicar lá no reenviar com erros que ele vai disparar todos eles. Por quê? Não necessita de correção. Ele só bateu no momento errado lá na receita. Não, perfeito. Então, Não, entendeu? a gente já faz o reenvio de trigger ali, ó. Isso. E a outra coisa Aham. que tu falou, às vezes é três, quatro erros do mesmo item. Quando eu faço o reenvio do primeiro, quando vai enviar de novo, dá aquela segunda tentativa que é aquilo que tu Isso. falou, que a Receita vai dizer que já está enviado. Já foi. Aí, Isso aí. para limpar ali, a gente está excluindo. Pelo que tu falou, pode excluir, não Isso. tem problema, né? Isso. Não, porque ele só está parado na fila, né? Tá na fila de processamento. Aí tu vens aqui e exclui ele daquele evento que foi errado, porque o evento original já foi. Já foi. Tá. Isso. E outro item que a gente trata junto com o credenciamento ali diariamente é o acesso de pessoas. Uhum. É, aquele passado ali tem como ajustar ou não? Então, aí é uma boa pergunta. Por quê? A gente tem, no caso de muitos clientes, via integração, né? Então, ou seja, esse acesso de pessoas passado, o que é via integração, ele teria que ser corrigido lá na origem. Tá? Por quê? Porque aí esse é um ponto bem importante que quando for com integração, tá? Quando vir uma fonte, um JSON via integração, esse botão reenviar trigger aqui, ele não vai estar habilitado. Sim. Então, tudo que é oriundo de integração, esse cara aqui, ele não vai estar habilitado. Então, ou seja, se você transmitiu, se você transmitiu, ele acaba que, né, se tiver um evento, um outro evento que foi corrigido, esse cara já não vai mais mandar. Por quê? Porque todos os eventos vêm automaticamente da integração. Então, o passado aqui tu também podes tirar. Por quê? Ele vai ter que ter um evento que ele já disparou em relação a isso. E aí esse é o detalhe, né? Que muitas vezes a gente tem um volume muito grande listado de erros entre aspas, mas que são avisos, né? Então, ou Tá, seja, entendi. pode falar. Então, nesse caso aí, o credenciamento ajustou. Eu vi que deu com sucesso novo acesso ali. Posso excluir o Aham. passado para limpar Pode, o dash, pode, para limpar o dash pode, até, né? porque vai limpar, porque assim, ó, não faz sentido, como a Receita não te diz o que é um aviso e o que é um erro, né? Porque a gente já viu como é que volta. Vai lá e tira esse cara. Por quê? Só vai deixar literalmente para corrigir o que for um erro. Aí corrige, e corrigindo o erro, ele vai sair dessa listagem também. Não, daí facilita o meu controle, porque daqui a pouco eu fico na dúvida, se o credenciamento ajustou ou não. Eu estou É, vendo uma pessoa que já foi ajustada, eu excluindo uhum. já sei que, ó, isso aí já foi ajustado, eu não preciso Esse já mais foi ajustado, tratar. justo. Não, beleza, é bom saber disso. É isso. Então, esse é importante, né? Então, por isso que foi tão importante
a gente trazer vocês num webinar desse, justamente para não só eu falar, mas para a gente também trocar ideia, né? E aí tirar e esclarecer as dúvidas aí do pessoal. Mais alguém com dúvida, pessoal? Eu tenho mais uma, dei uma sugestão, mas vamos esperar tu falar mais. É uma sugestão Tá. que eu dei internamente Uhum. para a gente criar um glossário desses erros, que o pessoal ainda tem muita dificuldade. Por exemplo, teve um colega hoje que falou: ah, DTA, importação especial, passagem não era. Era um outro problema que não tinha nada a ver com a DTA, era no próprio conhecimento lá, que provavelmente a data de emissão esteja Tá errada. vendo? Aí Isso. criar aquele glossário, a gente entende mais aonde que tem que tratar o A assunto. gente até tinha, a gente já tinha feito um glossário desse, eu não sei se vocês receberam com a instrução dos erros, né? Mas a gente tem que pegar ali, a sugestão é muito válida, e tratar ali na questão dos retornos, né? Porque o retorno também é muito genérico. Então, tu tem que ir no detalhe analisar. Por exemplo, o que que vai acontecer, né? Muitas vezes, quando a gente troca a informação, por exemplo, nota fiscal que é exportação, lá no conhecimento, né? Por exemplo, assim, eu mandei uma nota fiscal como conhecimento. Lá no geração de lote, ele vai dar erro. No Uhum, acesso de veículo, ele também vai dar erro. Por quê? Nota fiscal não é considerado conhecimento pela Receita Federal. Ela não é um tipo de conhecimento, né? A gente sabe o que que é tipo de conhecimento, a WB, BL, né? Então o CRT. Então esses caras são tipos de conhecimento. Da mesma forma, manifesto, né? Os manifestos também têm uma nomenclatura. Então todos esses quando tem um retorno dizendo que não é um conhecimento, ele vai estar lá, tipo conhecimento, NF. Beleza, mas a NF não é um conhecimento, né? E tudo isso também vai estar relacionado lá dentro do tipo de documento. Lá em tipo documentos, eu consigo olhar qual é o tipo. Eu tenho uma DI. O que que ele vai representar para o campo RFB? Ele vai representar que ele é uma DI. Então, a Receita já entende que o tipo DI ele é uma declaração aduaneira, então ele já vai posicionar também dentro dos seus dados de uma forma correta, tá? Então, ou seja, são essas as informações. É importante validar, né? Tipo, eu tenho o georreferenciamento, que é uma parte importante que dá erro. Eu tenho a questão, né, dos tipos de documento que muitas vezes dá erro por causa de questão de cadastro. Então, todas essas informações a gente tem que avaliar, né, e tomar cuidado. Por exemplo, outra situação que acontece de erro é a data maior, né? Ou seja, a data está sendo cadastrada ou o evento está sendo enviado é maior que a data atual. Por exemplo, eu já vi em alguns casos onde que a data foi preenchida errada no agendamento e aí ou na entrada do veículo propriamente dito, no acesso de veículo, e que aí ele também gerou uma rejeição, né? Então tem mensagens mais claras que diz o que está acontecendo, né? Qual é o problema, mas também tem outras que estão, né, que não são tão claras, que aí exige um pouco mais de investigação, tá? Mas hoje, depois já desse tempo todo que está rodando, os erros que tem hoje, que acontecem, ou determinado tempo de recepção, ou deu 553 lá que o servidor da Receita não respondeu, que a gente viu. Tem casos de mensagem de certificado expirado, então, quando é certificado expirado, o CNPJ, né, não está válido, então, ou seja, precisa de um certificado novo. Da varia extravio lotes, que nem a gente já falou, às vezes é processo de delay entre o envio da geração de lotes, então o avaria extravio lotes é só lá reenviar que ele reenvia, né? E os demais cabe validação, né? Cabe análise para ver qual que é
o possível erro dentro de cada um deles, né? Então, ou seja, aqui em cima, nos filtros, né? Então, eu consigo pesquisar pelo próprio endpoint e relembrando, tá? Quando eu faço filtro por endpoint aqui, ele atualiza o dashboard aqui em cima e ele traz os dados pertinentes ao endpoint aqui que eu estou filtrando, tá? Então, ele traz as informações aqui de acordo com o filtro também que foi executado. Então, somente erros, ele traz somente aquilo que foi erro. Aqui eu consigo pesquisar, né, além dos erros, pesquisar as mensagens, ó, tá vendo que aqui é tudo o status de retorno que está posicionado aqui. Então eu consigo também tratar esse caso dentro da pesquisa, né? Então aqui tem, né, ó, tem que nem aqui, ó, erro na validação da camada de negócio. Então dentro desse caso, aqui, ó, o valor NF, aquilo que eu falei. O valor NF está fora do domínio permitido para o atributo tipo de conhecimento na data da ocorrência, né? Então, ele traz em qual data? O que quer dizer isso, né? O tipo conhecimento, o valor NF está fora do domínio, que nem eu falei. A receita, ela tem uma tabela chamada tipo conhecimentos, e lá dentro ela declara quais são os conhecimentos aceitos para API recintos. E aí, se eu for olhar aqui, eu tenho um número de conhecimento aqui, o número, ou seja, o número da nota, e aqui está o tipo conhecimento, ó, NF. Mas NF não é uma nota, não é um conhecimento para a receita. Por quê? A lista NFE ele está sendo transmitido aqui embaixo. Então esse é o ponto, né? Então, ou seja, eu estou mandando tipo conhecimento como NF. E aonde que eu resolvo isso aqui, tá? Isso aqui eu vou resolver olhando dentro do meu sistema em tipo documentos. Então, aqui em tipo documentos, ó, eu tenho a nota fiscal aqui, e aqui dentro, ó, ele tinha o campo RFB, tá? Naquele momento ele mandou daquela forma porque esse campo aqui estava preenchido como NF e ele não é. Então, aqui, por exemplo, aquilo que for um conhecimento que é um BL, por exemplo, ou um AWB, ele vai estar aqui como BL ou ele vai estar aqui como AWB para cruzar e sincronizar com os dados da Receita Federal, tá? Então, ou seja, eu vou pegar, por exemplo, um AWB aqui, ó, pegar aqui, AWB. Estão vendo que aqui ele está preenchido como AWB? Isso quer dizer o quê? Esse aqui é um tipo de conhecimento. Então, ou seja, ele vai corretamente lá no campo tipo conhecimento. Por exemplo, a gente tem um detalhe onde que a gente tem que tratar, que é na questão do ICCT exportação, que ele também depende do evento da API Recintos, né? O que acontece? Como é que ele vai transmitir para a API Recintos? Hoje a gente usa lá no documento de entrada, na parte do documento de transporte, é usado o master, né, o número do master, então ele também vai como um AWB. Lá dentro do campo master, eu também vou repetir o meu master, e lá no meu house eu vou usar o número da DUI para que possa ser enviados os dados corretamente, tanto de geração de lotes, quanto envio para os dados do CCT, exportação, bem como também recepção de nota fiscal e os demais processos, tá? Então, ou seja, tudo isso depende de como está cadastrado no tipo documento aqui, para que cada evento possa ocorrer corretamente dentro da API Recintos, tá? Então, ou seja, é por isso que esses erros aqui são demonstrados, né? Então tem geração de lotes, né? Aqui também tem pesagem a gente já viu. Vamos ver se a gente tem um acesso
de pessoas aqui para a gente poder analisar também. Eu não tenho acesso a pessoas. Ó, acesso veículo, então aqui eu tenho tudo 553. Deixa eu ver se eu tenho algum que tem algum outro erro. Deixa eu pegar aqui, operação. Aqui, erro na validação, camada de negócio. Ó, aqui eu tenho acesso de veículos, ó. Então, o modelo também, outro ponto importante, quando ele está, o acesso de veículos está com programações aqui, é porque o evento foi disparado através da programação. Quando ele está na RESV, é o acesso do veículo propriamente dito. Então, vamos analisar aqui e visualizar o que eu tenho aqui dentro desse formato, ó. Então, aqui eu tenho algumas informações, né? Então, aqui ele está me dizendo no agendamento, ele está dizendo que a lista de containers ULD, né, é necessário, então é obrigatório. Ele está dizendo aqui. Isso é porque, né? Então, aqui, ó, lista container, tipo container é obrigatório, porque lá no documento de entrada, quando eu vou vincular ele, ele traz essa informação. Então, ela precisa estar vinculada, né? Ou quando eu tenho um container associado, ele precisa estar associado, ou caso eu tenha um OLD, que é no caso do aéreo, eu também tenho que estar ele preenchido. Então, olha só, aqui ele tem o número do container, né? Então, tá aqui os dados desse meu container. Então, eu tenho todas as informações aqui abaixo que estão fazendo as tratativas, né? Então, aqui já tem um protocolo um protocolo de retificação. Esse aqui é um evento de retificação. Ele traz todos os seus dados. Então, a partir deste momento, desta forma, eu consigo identificar o que acontece em cada um dos seus respectivos, né? Respectivos processos. A mesma coisa, que o valor um está fora do domínio. Por quê? Porque a gente está falando de container. E olha onde é que ele está fora. Tipo, aqui já está mostrando, ó, um dentro dos dados do container. Isso quer dizer o quê? Porque é o tipo do container. Então, ou seja, se eu estou falando em tipo, é lá o tipo ISO, né? Diferente da ULD, mas para cargas containerizadas, aqui o tipo está errado. Então tinha que estar aqui 45G0 ou 42 ou algum outro formato do tipo do container do tipo ISO, mas não tipo 1. Por quê? Não é algo que a Receita aceita dentro do seu processo. Então, eu sempre vou olhar qual é o valor, né? Então aqui ele falou que o valor está errado dentro do tipo container. Então aqui eu tenho o um com o meu tipo, né? Então, o tipo do container aqui automaticamente com um. E aí eu vou ter que olhar, né, nesse cadastro, por exemplo, se fosse, né, no cadastro de container, entrar lá no cadastro de container e ver como ele está cadastrado. Por quê? No caso do aéreo, a OLD já vem direto na documentação com todos os dados baseados também na viagem, então ele traz todos os dados corretamente, tá? Então, tem alguns exemplos de como a gente pode proceder e deve proceder dentro do sistema, né? Lembrando que é importantíssimo essa análise dos dados, de que forma estão sendo transmitidos, para que a gente também possa diminuir esse volume de falhas, né? De falhas entre aspas, que tem somente aqueles que são de aviso. Alguma dúvida, pessoal? Ô, David, Oi. desse dash aí, eu consigo colocar um filtro de uma data mais recente? Porque tem muito erro do passado, desde o do início aí, CCT e É, login, né? sim, esse do dashboard aqui não, tá?
Tu só vai conseguir filtrar ele se tu botar na data da criação aqui. Porque o dashboard aqui ele é justamente para trazer o volume total que tem. Aí, se tu queres filtrar os dados aqui, aí tu vens aqui por data de criação. Aí tu consegue fazer automaticamente o processo. Aí ele vai mostrar quantos tem. Não, tranquilo, é que o passado para limpar vai demorar um pouco, né? Agora Vai. entendendo até melhor ali, tem muitos dados ali, eu estava até olhando um aqui, ó, que é, Aham. que é o ora, saiu fora aqui. Ah, eu vi agora há pouco aqui, que é tá aqui ele. Entrega de carga. Esse caso aqui Isso. eu vou poder excluir, porque o que aconteceu? A pessoa entregou no CCT, Uhum. ou entregou direto, ou tentou uma forçada ali, e a carga já Sim. estava entregue. Então não é um erro, né? Eu posso ir excluindo. Não. Só Pode que excluir. Isso. no dash ali ele vai aparecer enquanto não tratar tudo. Só que tem muito Enquanto. erro do Isso. passado. Isso aí, ele vai aparecer. Isso é bom, porque enquanto não for tratado, ele vai aparecer. E aí, a hora que for tratado e corrigido, ou ele vai aumentar os teus eventos com sucesso, ou ele vai sumir ali do evento com falha. Então, né? Então, ou seja, ele vai aumentando. Por quê? A régua ali dos enviados, ela vai ter que bater dos com sucesso. Então, eu mandei 138 eventos no total. Se eu corrigir os meus eventos e eu tirei os com falha, ele vai bater tanto o evento enviado com os com sucesso. Ou, caso eu tenha poucos, né, poucos erros, ele vai me mostrar aqui os poucos erros que tem, né? Que nem eu falei, se eu corrigir, tratar semanalmente e não tiver mais o passado, o meu volume de eventos com falha vai ser muito baixo, porque vai ser justamente somente aqueles que estão ocorrendo naquele momento. Perguntas? David, só para confirmar, o sistema só permite excluir depois que for tratado aquele erro, né? Isso, é isso mesmo. Por exemplo, assim, ó, o erro tratado, tu pode ter duas situações, né? Por exemplo, quando o sistema eu tenho uma retificação, eu retifiquei um evento, ele mandou um evento, tá? O primeiro evento, por exemplo, retificado, e por algum motivo eu vou tentar fazer alguma retificação posterior e todo o meu fluxo tiver sido corrigido, ele vai dar uma mensagem dizendo que aquele evento não pode mais ser retificado. Então, ou seja, esse retorno tu podes excluir, porque ele não faz mais parte daquele processo. Um outro exemplo, tá? Um outro exemplo. Acontece muito, tá? De evento que ele vai duplicar porque o evento anterior foi feito e aí estou tentando fazer uma nova retificação. Então, ou seja, dentro desse processo, você acaba que vai excluindo, que nem o Wilson falou. Tipo, eu vou analisar qual que é o processo, qual que é o retorno que está me dando. Se for algo, tipo, o conhecimento está errado, aí não, tu não podes excluir, porque eu vou ter que arrumar. Agora quando vem, não é possível transmitir o evento porque ele já foi processado. Então, essa linha que está vindo com essa mensagem, tu podes excluir. É que nem o Wilson falou do credenciamento, né, de pessoas. Eu já corrigi, já mandei e eu tenho um passado desse cara, eu posso excluir esse cara sem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Mais alguém que está participando com alguma dúvida? Pessoal que está no YouTube.
Não, pessoal, que tá no YouTube tá tranquilo. Ninguém mais? Então, só para a gente recapitular, né, pessoal? Nosso tempo está quase no fim, então, ou seja, essa rotina, né, do dashboard aqui, ele foi justamente para facilitar o dia a dia, né, de vocês visualizarem os eventos que estão sendo transmitidos, né, e, ou seja, os que foram com sucesso, os que estão com falha, e aí justamente para fazer essas tratativas, né? E aí corrigindo o erro, usando este botão reenviar com erros para que ele seja processado nessa fila aqui e eu não precisar vir aqui e reenviar a trigger, né? Porque quando eu venho aqui em reenviar a trigger, ele vai lá na sua origem do processo, vai olhar os dados e vai transmitir novamente para RFB. Então, estando de acordo, ele processa esse dado, tira ele dessa linha aqui de com falha e joga automaticamente com processo, né? E aí, obviamente, também o intuito era para que cada um de vocês entendesse um pouco mais desse fluxo para que pudessem fazer também a sua análise diariamente, interpretar aquilo que é um erro ou aquilo que é somente um aviso, tá? Pessoal que, né, trabalha com a gente, alguma dúvida, alguma consideração? Da minha parte, não, David. Já a gente anda Esclareceu? tratando, já esclareceu algumas coisas ali, melhorou bastante, umas dúvidas que eu tinha ali da segunda tentativa ali, então, que já está Uhum. tratado, que tem como limpar isso ali, fica mais limpo também, né? E o Dash também vai ajudar bastante. Sim. O Dash ali, que nem eu falei, no caso de vocês, né? Ele vai depender ali da Gmood para ele estar lá disponibilizado, então é um processo um pouco mais lento, né? Mas vai ajudar também, por quê? Porque vai tendo a base daquilo que está sendo transmitido, e aí em tempo real, com o notificador ali também, ele já vai mostrar se tem algum erro ou não. E é muito mais fácil para aí conseguir estruturar isso, né? Tipo, tirar esses erros da frente e deixar justamente só aquilo que é efetivo. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de todo mundo, né? Quem esteve aí conosco nesses 45 minutos. Espero que tenha sido elucidado muita coisa que tinha de dúvidas, né, de como funciona o envio aí da API Recintos e como também corrigir esses erros e tratar esses erros, tá? Obrigado, David. Foi muito bom, assim, já esclareceu mais coisas ainda que a gente já tratou no passado aí, né? Então, Sim. melhorou muito, assim, já o entendimento também, e até para multiplicar para a equipe do Teca aqui vai ajudar bastante. E sempre lembrando, né? A equipe toda está disponível, né? Tá, o pessoal de sustentação está disponível, então a gente a gente está aí disponível para vocês, tá? Certo, muito obrigado. Obrigado, foi muito esclarecedor também, viu? E a gente tem serviço, né, Wilson? Te prepara, Caetano, amanhã eu vou cobrar um monte de coisa de ti já. Muito bom, pessoal. Obrigado pela presença aí de vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, Tá tchau. bom? Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.